Você já se pegou, olhando para trás e sentindo que o passado é um peso impossível de carregar? Aquela história, aquele relacionamento que terminou, mas nunca realmente acabou dentro de você. Você revive as cenas, as palavras ditas e as que ficaram presas na garganta, os gestos que você gostaria de ter feito diferente, as lágrimas escondidas, os silêncios que machucaram mais do que os gritos. E no meio de tudo isso, nasce uma narrativa, uma história que você conta para si, dia após dia, e sem perceber, ela te define. Mas, e se você pudesse recontar essa história? Não para mudar os fatos, mas para mudar o significado. Hoje, quero te convidar a descobrir o poder de ressignificar o fim, pois talvez esse não seja o fim, talvez seja o renascimento de quem você é. Conheça o Marcelo, 32 anos, trabalha como gerente de marketing, tem uma carreira estável, amigos, uma pessoa completamente normal, mas há algo nele que ninguém vê. Marcelo carrega o peso de um relacionamento que terminou há quase 3 anos. Isso mesmo, já fazem quase 3 anos. Mas, dentro dele, não parece que passou tanto tempo. Ele acorda de madrugada, sente o peito apertado, revive os mesmos pensamentos. Eu podia ter feito tanta coisa diferente. Como será que ela está? Queria tanto ela aqui. Marcelo criou uma narrativa cruel. Ah, eu estraguei tudo. Eu nunca fui bom o suficiente. Ele se prendeu numa história de fracasso, de culpa, de arrependimento. E essa história se tornou um roteiro silencioso que orienta as escolhas dele, os medos, as inseguranças. Mas será que é a única versão possível? Será que o fim daquela relação precisa ser o fim do amor próprio? O fim da confiança? O fim da esperança? Na psicologia, existe algo profundamente transformador. Ressignificação narrativa significa olhar para o passado e entender que os fatos, por mais dolorosos que sejam, não precisam ter sempre o mesmo significado. Uma citação de Carl Jung dizia: Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Isso quer dizer que nós temos o poder de revisitar a nossa história e escolher um novo ponto de vista. Não é negar a dor, não é fingir que não doeu, é aceitar, compreender, integrar e, principalmente, libertar-se. Quando você muda a história que conta para si mesmo, você muda o impacto que ela tem na sua vida. Numa tarde chuvosa, Marcelo ouviu um conselho simples, mas poderoso. Escreva uma carta para você mesmo, como se fosse seu melhor amigo. Pensou, que bobagem, mas no fundo, sabia que precisava tentar algo diferente. Pegou um caderno antigo, sua mão tremia, mas ele escreveu: Meu querido Marcelo, eu sei que você sente que falhou. Eu sei que você carrega a culpa como se ela fosse parte de você. Mas e se eu te dissesse que você estava apenas aprendendo? E se eu te dissesse que amar é um risco e você teve coragem de se entregar? Você não estragou tudo. Você viveu, você caiu, mas agora está na hora de se levantar. Enquanto escrevia, as lágrimas vieram, mas não eram só de dor, eram de alívio, de compreensão, de um abraço que ele nunca se permitiu dar a si mesmo. Pela primeira vez, Marcelo percebeu: o passado continua lá, mas o significado, ele pode escolher. Assim como Marcelo, tantas pessoas caminham por aí, carregando histórias que doem, mas nem sempre percebem o quanto essa dor se transforma em um roteiro invisível, que limita, que molda, que define. Vou te contar sobre a Ana. Ana tem 38 anos, formada em arquitetura, apaixonada por desenhar espaços, mas nunca soube muito bem como ocupar o próprio espaço na vida das pessoas. O casamento dela durou 9 anos. 9 anos de silêncios que gritavam, de jantares em que ela sorria para as fotos,
e chorava no banheiro, de noites em que o travesseiro escutava tudo o que ela não tinha coragem de dizer. O antigo marido era carismático, bem-sucedido, daqueles que todos admiravam, e por trás da imagem perfeita, um especialista em minar a autoestima. Eu devo estar exagerando. Ele tem razão. Eu sou mesmo sensível demais. Ela repetiu esse discurso tantas vezes que se convenceu de que ser invisível era o caminho mais seguro, até o dia em que ele foi embora. Frio, rápido, sem explicações. O vazio ficou, e o eco interno sussurrava. Ele tinha razão, eu nunca servi pra nada mesmo. Nem sumir eu consigo. A dor foi tanta que ela quase acreditou que aquele fim definia quem ela era. Mas, em uma sessão de terapia, o psicólogo trouxe à tona um ensinamento de Jung. Aquilo que você não traz à consciência vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Aquilo a atravessou como um raio. Ana entendeu que carregava um roteiro inconsciente de se anular, e que o único jeito de mudar o destino era reescrever sua própria narrativa. Ela começou aos poucos a se ouvir e a se enxergar, a ocupar espaços não só arquitetônicos, mas internos. E hoje, quando projeta ambientes para seus clientes, ela diz com firmeza: o espaço mais importante é aquele onde você se sente inteiro, onde você não precisa pedir desculpas por existir. Essa é a Ana, uma mulher que entendeu que o fim foi só o primeiro traço de uma nova planta, a planta da vida dela. E você, qual parte da sua história você sente que precisa ressignificar? Conta pra gente nos comentários. Seu relato pode inspirar outras pessoas que também estão buscando reescrever o passado. E se esse vídeo já está fazendo sentido pra você, aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal. Aqui juntos, estamos criando um espaço de acolhimento, aprendizado e transformação. O passado, ele não pode ser apagado. Ele não desaparece só porque a gente deseja, mas a forma como você o carrega, isso pode mudar tudo. Ressignificar o fim é como trocar a lente pela qual você vê a sua própria história. Não significa fingir que nada aconteceu, nem minimizar a dor. Significa escolher. Escolher se aquele fim vai ser um ponto final ou uma vírgula. Você pode escolher escrever o próximo parágrafo da sua vida com mais consciência, mais compaixão e mais verdade. Talvez o fim de um relacionamento ou de uma versão antiga de você mesmo não seja o colapso que você imaginou. Talvez seja a semente, a oportunidade de criar algo novo, mais forte, mais alinhado com quem você realmente é. E nesse momento, me vêm à mente as palavras do psiquiatra Viktor Frankl. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Você não precisa mudar o que aconteceu, mas pode hoje mudar o significado que carrega. Pode mudar o peso que deixou no seu peito. E pode transformar de fim para um novo começo. E eu quero te convidar a pensar: qual história você tem contado para si mesmo, que precisa ser reescrita? Qual dor você já está pronto para transformar em aprendizado? Escreve aqui nos comentários. Compartilha com a gente. Seu relato não é só seu. Ele pode ser o reflexo que outra pessoa precisa para encontrar esperança. E se esse vídeo tocou o seu coração, se de alguma forma ele fez você olhar diferente para o seu passado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Aqui, você sempre vai encontrar um espaço seguro, onde histórias não aprisionam, elas libertam. Onde o passado não define, ele ensina. E onde o fim nunca é o fim, é só o começo de uma nova versão de você.